noite, Belo chat, boa noite. Marcelo Zaurizio, Belo, boa noite. Sobre a procura de empresa para name rights da Arena, está sabendo de algo? Cara, eu dei uma pesquisada sobre isso e a multa realmente diminuiu. A multa diminuiu bastante. Agora, se o Corinthians está procurando uma empresa, eu acho que ninguém no Corinthians nem iria falar sobre isso por causa da boa relação que eles têm com a Ipera-Pharma, né, que é a dona da Neoquímica. Então, se o Corinthians está procurando uma empresa, eu acho que eles não iriam nem divulgar ou expor ou contar para algum jornalista, porque ia ser algo guardado a 7 chaves, porque isso impactaria muito na parceira do Corinthians. Eu acho que o Corinthians consegue um valor muito maior. Vamos dizer que a multa seja de 70 milhões de reais, que é mais ou menos a minha conta, 60, 70 milhões de reais hoje, num patrocínio de 300 milhões de reais. Se você consegue um patrocínio de 1 bilhão de reais por 20 anos, você paga 70 milhões de reais de adiantamento de multa tranquilamente, tá? Mas procura por empresa, eu acredito que vai ser muito difícil a gente saber. Assim, quando era o Sérgio Moura, o superintendente de marketing, ele era boca aberta, né? Ele até falou que o Mercado Livre estava procurando Corinthians e tal. Não era profissional, não era um cara profissional, né? Aí a gente até sabia. Mas hoje há profissionais lá, então eu creio que não vaze o nome dessa empresa, tá? Almir Dias, Belo, te amo, também te amo, Almir. Dulce Vieira, esse time reserva é sofrido demais, é horrível esse time reserva do Corinthians. O time reserva é muito ruim. Os desvios de recursos investigados agora pelo Ministério Público explicam por que um clube que arrecada 1 bilhão deve mais que o dobro. Cara, o Ministério Público, eu tenho inclusive o processo aqui, me mandaram o processo inteiro. Quer ver? Eu vou mandar até quantas páginas que tem o processo. Vou mandar quantas páginas que tem o processo. São 19 páginas do processo do Ministério Público de São Paulo. Crimes de estelionato ou furto qualificado pelo concurso de agentes de abuso de confiança e supostos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. Na referida documentação e na matéria fez-se alusão à matéria do Globo Esporte, estão falando, tá? Estão falando da matéria do Globo Esporte, que foi baseado nessa matéria que abriram essa denúncia. Na matéria fez-se alusão à pessoa de Denilson Grilo, vulgo carioca, motorista do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, supostamente responsável pelas transações e que deverá constar no polo passivo, inclusive constaria uma eventual assinatura dele no documento apresentado para a prestação de contas que segue abaixo. Aí tá falando das contas do Duílio que foram aprovadas com ressalvas, eu não posso colocar o documento no ar, tá? Por isso que eu tô lendo. Tá falando da L Ferraz Comércio e Atacado e Varejo, que na verdade não existe, né? É uma empresa que não existe, aí poderia ser uma empresa de fachada para lavar dinheiro. Deixa eu retweetar aqui o programa. É bom que o dono está nos ouvindo, que eu posso falar diretamente com ele. Ô Danilo, você me desculpa pela garganta, tá? Tô falando baixo. O Bidu pode assinar amanhã o renovação de contrato, tá? O Matheus Bidu pode assinar amanhã renovação de contrato. Eu vou misturando um assunto com outro, porque vão chegando as notícias aqui. 176 compras nesse mercado. 176 compras, no valor de R$ 86.524. Aí tem todas as faturas, as notas, enfim. Deixa eu ver o final aqui. O final é sempre importante, né? Porque eles fazem a conclusão. Caramba, as últimas páginas estão todas em branco. 16, 17, 18. Aqui, ó. Desde já determina as seguintes diligências. Determinar se a realização de pesquisas atualizadas junto à Receita Federal e junta comercial
dos seguintes CNPJs. Daí tem os CNPJs todos. Objetiva-se verificar a regularidade ou não dessas empresas, obter a qualificação de seus sócios administradores e ouvi-los no procedimento na qualidade de testemunhas ou investigados. Oficiar ou encaminhar e-mail ao Conselho Fiscal do Corinthians e requisitar com base na Lei Orgânica do Ministério Público as prestações de contas, olha só, isso é importante, dos anos de 18, 19, 20, 21, 22, 23. 18, 19 e 20 é André Sanches. 21, 22, 23, Duílio. À medida que houve, pelo menos, conforme noticiado, aprovação com ressalvas em 2023, o que geraria desconfiança e a necessidade de verificar como se deu a aprovação dos demais anos, fazendo-se um cotejo com a documentação encaminhada ao Ministério Público. Considerando a entrevista coletiva de Romeu Tuma Júnior, presidente do Corinthians, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ato falho, desculpe, em que houve, grosso modo, a admissão pública sobre a ausência de completo regramento sobre a utilização de cartão corporativo e da sugestão de cancelá-lo, entende-se que, se aplicando extensivamente o Instituto da Recomendação à esfera criminal, recomenda-se a imediata instalação efetiva, autônoma e independente de mecanismos internos de controle, integridade, governança, prevenção de riscos, programas, políticas e códigos de boas condutas de compliance no Esporte Clube Corinthians Paulista para implementar um direito penal profilático e evitar problemas desta natureza. Oficie-se, pois, ou encaminhe-se e-mail para tal fim. Desse também publicidade a essa recomendação, pois estamos falando de um clube de futebol com mais de 30 milhões de torcedores que têm o direito de saber como o dinheiro empregado no clube é gerido. O Ministério Público está fazendo mais pelo Corinthians do que os dirigentes lá, hein? Aguarda-se a data de 6 de agosto de 2025 para as oitivas por videoconferências já designadas, assim como a do dia 7 de agosto. Eles estão dando data, o que o presidente do Conselho do Corinthians não faz. Após o cumprimento de todas as diligências, determina-se nova abertura de conclusão. Assinado Cássio Roberto Concerino, promotor de Justiça Criminal. Então eu li aqui o documento do Ministério Público que manda investigar os anos de 18, 19, 20, 21, 22 e 23, ou seja, ex-presidente André Sanches, ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Importante essa questão do Ministério Público, tá? Vamos lá.